fazer uma confusão, né, em relação à união estável. A união estável, existe a união estável regular, que é aquela que foi feita no cartório, e existe a união estável irregular. Quando eu falo de união estável regular, é aquela que foi feita no cartório, eu provando através da escritura pública, eu posso usufruir de embargo de terceiro para defender parcela dos meus bens, fração ideal dos meus bens. Nós sabemos que no casamento, hoje o regime automático qual que é? Parcial de bens. Se o nosso cliente não escolhe um regime, não faz um pacto antinupcial, né, escolhendo um regime diferente, e esse regime diferente nós temos aí, são poucos, no Brasil só tem 4, né? Seria a separação final dos aquestos, a separação total de bens ou a união universal de bens. Se eu não opto por um desses 3 regimes, eu fico com o automático, que é o parcial de bens. E o mesmo acontece com a união estável. A união estável também. Se eu não escolho um regime na minha união estável, eu posso escolher, quando eu vou fazer a declaração de união estável, eu fico com o automático, parcial de bens, que é o que acontece no casamento. Então, normalmente desses bens conquistados após a constância do casamento da união estável, vamos dizer, isso acontece muito quando o marido ou a esposa é fiador, sem o marido saber, sem a anuência do marido, sem a ciência do marido ou da esposa. Como que eu vou fazer para defender a parte dos bens do meu cliente, né? Dele ou dela? Uma peça muito interessante é o embargos terceiro. Eu consigo muitas vezes ajudar o meu cliente que é fiador, pelo menos salvar 50% do imóvel, que foi fiador ou foi fiadora, né? E a mesma coisa acontece em situações de calcionista, né? Calcionista, avalista, né? Que é o termo mais utilizado hoje nos contratos. Então, o embargo de terceiro também é uma peça para defender o quião, a parte do sujeito, que é aquela parte que não tem ciência. Então, quem é fiador de um contrato? É o professor Júlio. E a esposa? Não, a esposa não, ela não assinou o contrato. Então, numa eventual discussão judicial, ela pode fazer embargo de terceiro e falar, opa, minha parte, 50% é meu. Foi conquistado após a constância do casamento. Então, aqui ninguém põe a mão, aqui ninguém bloqueia. Então, na verdade, para proteger a minha ação, pode sim, e é um grande instrumento que você advogada, pode utilizar. Como que eu vou defender o meu cliente, né? Cônjuge, companheiro que perdeu o imóvel, pelo menos a parte dele, defender a parte, a minha ação, através do embargo de terceiro. O disposto no artigo 843 é muito interessante. E no Brasil acontece muito. Às vezes eu quero ser fiador de uma irmã, mas não quero que a esposa fique sabendo. Eu não quero que ela fique sabendo. Então o que eu faço? Eu assino como fiador, ela não fica sabendo, de hora que a bomba estoura, ela, né, fica sabendo e eu vou procurar um advogado com ela. E aí a saída que esse advogado tem é defender, né, uma das saídas é defender a parte dela ou dele. Né? Aí você fala, professor, mas aí vai salvar só 50% do patrimônio, 50% do bem, né? É melhor salvar 50% do que nada, né, gente? Vamos pensar assim. O fiador, muita gente se nega a ser fiador, mas é uma baita responsabilidade, né? É uma baita dor de cabeça. Por isso, quem aceita ser fiador de alguém merece consideração, né, gente? Respeito, né? Fiador pode, nós já conversamos aqui, ele pode complicar mais ainda a situação dele. O fiador ele pode assinar um contrato de locação onde existe a inversão de responsabilidade. A responsabilidade do fiador é subsidiária, ele passa a ter a responsabilidade subsidiária. Ou melhor, a responsabilidade do fiador é subsidiária. Quando ele assina a cláusula de inversão, retificando aqui, passa a ser solidária. Né? Então, poxa, além de ser fiador, ele consegue ainda assinar um contrato de locação onde ele tem a responsabilidade invertida. Passa a ser solidária. Em regra, o fiador é igual a subsidiária. Com a cláusula de inversão de responsabilidade prevista, assinada dentro do contrato de locação, ele passa a ter uma responsabilidade juntamente com os locatários. Então, olha como eu posso atrapalhar mais a vida do fiador. Já foi pior. Hoje o fiador pode sair do contrato de locação. Nós conversamos sobre isso. O fiador levanta a mão e fala, quero sair do contrato de locação. Pode, professor Júlio? Pode. Ele basta de notificar as partes. A partir do momento que as partes sejam notificadas, o último AR que voltar, ou via cartório, o último aviso de recebimento que voltar, o que vai acontecer? Ele está livre, né? Está livre. Aí você vai falar, mas professor Júlio, ele ficou preso no contrato 120 dias, a partir do momento que ele notificou. É melhor ele ficar preso no contrato 120 dias, mas extinguir a dívida, travar, né, a dívida, de certa forma, não deixar aumentar o prejuízo,
do que propriamente igual à antiga regra, que era ele ficava preso ad eterno, tá? Então, volto a falar, hein? Você que é contratado como advogado, como advogada, para defender os interesses do seu cliente, fique atento. Uma boa opção, uma boa saída, muitas vezes é sim o embargo de terceiro para defender pelo menos a parte do cônjuge, do companheiro ou da companheira, tá? Então, muita atenção em relação a isso, é uma tese muito boa, tanto em situações que exista aí a garantia de fiador, ou também de caucionista, né? Caucionista, avalista, que é o termo mais utilizado no Brasil, tá? Nos contratos de financiamento. Então, é um meio de defender a ameação, né? É um meio de defender os bens particulares. Tanto a ameação como os bens particulares. É uma forma muito correta, bem positiva de defender a posse de bens da sua ameação ou bens particulares após, né, opor embargos de terceiro, tá? Então, ponto importante que eu queria dividir com você, ponto bem interessante aqui. Vamos lá, outros pontos relevantes daqui na nossa aula então, hein? Já falei do fiador, lembrando que o fiador, ele pode também gerar uma garantia solidária, quando ele assina a cláusula de inversão de responsabilidade, e o fiador pode limitar a garantia. Pena que pouco fiador sabe disso, né? Pena que o fiador vai assinando o contrato como fiador e ele não tem essa informação. O professor aceitou ser fiador, quando eu aceitei ser fiador, eu limitei. Eu falei, eu aceito ser fiador até 10 aluguéis. Ah, então não aceito, então deixa para lá. Por que 10 aluguéis? Porque o prejuízo, ele fica estancado, né? Se eu sou fiador de forma ilimitada, e se eu não menciono nada, fica de forma ilimitada, eu vou responder o contrato inteiro. Então, existe essa regra, é importante levar em consideração também, tá? O fiador. Ponto importante, ponto relevante também. O que eu queria falar com você também, outra situação importante, além de ser usado nessa situação, é o que defende o nosso também ilustre doutrinador Humberto Teodoro Júnior. O que ele esclarece aqui? Até eu deixei no material de vocês, porque no meu livro eu utilizo sim também os argumentos dele, né? Utilizo também os conceitos dele, que são conceitos didáticos. Então, o que esclarece aqui? Né? Nós temos então existem duas relações jurídicas materiais que merecem ser distinguidas, como bem aponta Humberto Teodoro Júnior. Uma relação firma-se entre o cônjuge ou companheiro com o credor, o qual é objeto da execução, e outra firma entre cônjuge ou companheiro. Seus bens são reservados ou meados, né? Então, se o fiador assina, e a esposa assina também, ambos são fiadores. Né? Se o contrato deixa claro que o casal é fiador, aí não tem muito o que fazer. Essa tese cai por terra. Agora, se apenas um do casal, né, ele ou ela, assinou como fiador avalista, aí eu posso trabalhar com embargos, tá? Então, eu gosto muito dessa explicação do Humberto Teodoro Júnior, acho ela bem didática e bem coerente com a prática jurídica, tá bom? Pontos relevantes, olha lá, outro ponto que eu queria tratar com você. O adquirente de bens cuja construção decorreu de decisão que declare a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Também é uma tese boa, também é uma situação interessante para usarmos, né, sim, a medida judicial do embargo de terceiro. Por quê? Toda situação que ocorra, né, o adquirente de um bem, ocorreu um bloqueio judicial, uma penhora, em virtude de uma decisão da ineficácia da alienação, um negócio não ocorreu ou existiu ainda fraude à execução, também é matéria a ser discutida também, tá? Então, o objetivo do embargo nessa situação é proteger, sim, o adquirente de boa-fé que adquire bens posteriormente à alienação. Isso acontece, né, gente? Então, o sujeito ele começa a vender todo o patrimônio, porque ele sabe que está vindo uma bomba relógio, uma demanda de ações trabalhistas, ações de cobrança, e muitas vezes ele fala, e agora? Eu já comprei, fiquei sabendo dessa informação depois, que quem me vendeu está tentando fugir de dívidas. Então, o embargo de terceiro também é a medida judicial cabível para você usufruir de uma situação que exista de forma notória uma fraude à execução. Tá? Então, também é uma peça correta no momento oportuno para defender os bens. Tá bom? Então, também interessante, mas o professor conseguiu êxito há uns 10 dias atrás, uma situação parecida, de um caso parecido com esse. Tá? Vamos lá, mais uma situação importante. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Também, então, outra tese para usar embargos de terceiro
em uma situação onde ocorra, né, alguém sofra da constituição judicial de seus bens por força da desconsideração da personalidade jurídica, diante de uma situação de um incidente que não fez parte, então ocorreu a desconsideração, que inclusive pode ocorrer de forma inversa. A pessoa jurídica, deixo de lado, vou cobrar o sócio. A pessoa física, deixo de lado, vou cobrar a PJ. Então, numa situação que apareça alguém de gaiato no navio, onde ele não fez parte dessa origem, né, dessa origem da execução, dessa origem da dívida, também ele pode sim usufruir do embargo de terceiro. Seria uma medida muito interessante, uma medida muito importante para conseguir de fato fugir, né, dos prejuízos que podem ser causados em virtude da execução. Tá? Então, ponto importante. Mais um que eu queria tratar com você também, o credor como garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real da garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios efetivos. Então, essa situação também é uma situação prática, também mais uma tese, mais uma situação que eu posso usar o embargo de terceiro, que é a situação que o credor, com garantia real, né, nós temos a garantia obrigacional, que é o fiador. A garantia real é o bem, a caução. A caução é uma garantia real. Quando eu dou um bem, é garantia real. Para obstar a expropriação judicial do objeto do direito real, de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos de expropriação, todo aquele regramento da asta pública, eu posso usufruir também, tá? Então, ponto importante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do procedimento da ação de embargos, tá? Então, o procedimento da ação de embargos, nós sabemos que é um procedimento especial, essa ação é prevista, não pode ser confundida com intervenção de terceiros, já conversamos sobre isso, então eu quero falar um pouquinho dessa petição. Volto a falar, não é recurso, muita gente confunde na hora de fazer, achando que é recurso. Muita gente também entende que só existe a distribuição de embargos de terceiro por dependência. Em regra, nós fazemos por dependência sim, mas podemos fazer sem dependência, quando fazemos de forma preventiva. Então é outro ponto que eu queria falar com você. Mas fato é que a ação de embargos de terceiro, ela deve ser redigida sim, como uma petição inicial, respeitando todas as regras do artigo 319. Lembrando que a audiência de conciliação aqui, ela pode ser solicitada sim, e também o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento também pode ser solicitado. Aí você vai falar para mim, professor Júnior, mas quando eu vou solicitar uma audiência de instrução e julgamento e sede de embargos? Quando a sua ação, você percebe que a prova da posse é muito frágil. Você percebe que você não tem provas da posse. Como advogado ou como advogada, quando você percebe que a sua prova documental é frágil, ela é fraca, ela é rasa, a saída que você tem é pedir, sim, o agendamento da audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, como testemunhas, depoimento pessoal das partes. É uma das formas que você tem de fortalecer essa posse, fortalecer o processo. E você pode pedir o agendamento dessa audiência de instrução e julgamento e pode incluir a informação, caso não seja agendada essa audiência, será cerçamento de defesa. Você já cria a tese do recurso. Você consegue criar a tese do recurso para efeitos de um futuro recurso de apelação. Tá? Então, ponto importante aqui. Ponto relevante também. Isso nos termos do artigo 676. Tá? Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e atuados em apartado. Então, hoje o processo é digital. Naquela época era amarrado lá a cordinha de amarrar pamonha, mas hoje o processo é digital. No sistema digital você sabe que aparece o processo embaixo. Quando você desce a tela que você digitou no processo, você consegue clicar e entrar no processo, tá? Hoje o apartado é vinculado à mesma tela. A petição inicial do embargante fará a prova sumária de sua posse, lembra que eu falei, ou do domínio, então provar a posse naquela situação que só existe posse. Quando eu tenho um domínio e o proprietário pode fazer uso do embargos, eu vou juntar a matrícula. A matrícula se for um bem imóvel, se for um bem imóvel, carro, documento do carro, né? Mas eu preciso fazer a prova do registro. Essa prova também é importante e eficaz. Mas nada impede de usar as provas orais, tá? Na audiência de instrução e julgamento. A legitimidade passiva, né, dessa ação, na verdade, é sempre as partes processuais. O autor e réu, exequente, executado, essas são as partes que eu vou usufruir como parte passiva, tá? A parte ativa é aquele que está sofrendo prejuízo ou a iminência de sofrer um prejuízo diante de um ato de constrição, tá bom? Então, também não há que se falar
em erro aqui. Ponto importante também. Vamos lá, algumas teses que eu queria tratar com você. Então, eu posso sim, para fortalecer a posse, distribuir uma ação de uso capião. Claro, se o caso cabe isso, se a situação cabe o uso do uso capião. Hoje, o que ajuda muito é a tese nova. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que nós podemos usar o uso capião em matéria de defesa. Isso já tinha acontecido com a súmula 237 do Supremo, então não vejo nada diferente. Mas o Superior Tribunal de Justiça trouxe uma situação interessante, que o uso capião pode ser distribuído e eu vou contar a posse durante o percurso, o andamento da ação. Isso nunca ocorreu no Brasil, uma decisão de 2018, mas uma decisão que causou jurisprudência. Então, talvez, se você percebe que o seu embargo está muito fraco, muito ruim, o que você pode fazer? Distribuir uma ação de uso capião, usa essa tese da posse complementar, ou tempo ou contagem da posse suplementar, e na ação de embargos você consegue trabalhar usando o uso capião distribuído e a súmula 237 do Supremo. Lá no uso capião você distribui com a súmula 237 do Supremo e alega isso em embargos, tá? Falamos já do fiador, então é uma ótima alternativa para o fiador, inclusive quando existe cônjuge ou companheiro que não foi o fiador, né, que não tem anuência. E o embargos, quer queira, quer não queira, também é uma ação interessante para leilão. Eu falo que o leilão, se você tem uma ação de uso capião distribuída, né, quem é não digo mutuário, porque o mutuário não pode fazer uso capião, mas um terceiro que tem a posse por invasão porque comprou a posse do mutuário. Esse mutuário, se quer, talvez desmotivar investidores, uma forma é distribuir uma ação de uso capião e embargos, né, diante do leilão agendado. Porque você consegue desmotivar o investidor, aquele que não é tão seguro, que não está tão acostumado a arrematar imóveis, ele vai ver duas ações de andamento e falar, opa, vou para outro. Então é uma forma de gerar efeitos indiretos. Nem sempre, mas é uma estratégia para fugir do leilão. Tá? Então, ponto importante também. Então veja, a ação de embargos é uma ação muito interessante, né? Uma ação muito interessante que merece sim um olhar clínico, porque é uma ação do dia a dia. Quando o cliente bate na porta do seu escritório e fala para você, olha, fui citado, aí você vai olhar e vai analisar que ele comprou a posse, né? Comprou a posse através de contrato de gaveta, um instrumento particular, saiba que o embargo é a ação correta. E a mesma coisa acontece quando o cliente procura você dizendo que o imóvel vai a leilão. Vai a leilão porque o imóvel está no nome do irmão, no nome da irmã, no nome da cunhada, né? E a cunhada não pagou o financiamento imobiliário. Também uma boa saída, ele provando a posse, o casal, a família provando a posse, também é um embargo, né? Um embargo de terceiro. Então é uma ação muito interessante, é uma ação fundamental, onde de fato nós vamos conseguir muitas vezes suspender o leilão. É uma ação usada para suspender o leilão e o procedimento de leilão, o procedimento de asta pública. E sempre que você for pedir, tanto no embargos de arrematação, como na ação declaratória de nulidade de leilão ou ação de embargos de arrematação, sempre que você for pedir a suspensão, peça a suspensão do leilão, do agendamento do leilão, e também peça também a suspensão do procedimento da asta pública. Por quê? Porque às vezes tira do ar, tira do site o imóvel do leilão, mas ao mesmo tempo o procedimento continua, o procedimento de asta pública. Então é importante, aí é um pulo do gato, pedir aí a suspensão também do leilão. Tá? Ponto importante também, ponto que vai gerar eficácia, tá? Para que você consiga isso.